Amém, irmãos? Amém. 2 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 e 2 diz assim: mas o Espírito, com letra maiúscula, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa pregação, é doutrina de Cristo ou doutrina de demônios? Jesus disse: seja o nosso proceder o quê? Sim, sim, não, não, que fugir disso é procedência maligna. Ou eu estou vivendo a doutrina de Cristo, ou eu estou vivendo a doutrina de demônios, para cada uma das ações que a gente tem que tomar. E observa lá no texto de 2 João, capítulo 1, versículo 9, ele conjuga um verbo que eu e você temos que meditar profundamente nele, que é o verbo prevaricar. E depois ele vai falar a palavra perseverar. Ninguém prevarica sem antes ter recebido o conhecimento da verdade. Quando a gente vai buscar no dicionário o que significa esse verbo prevaricar, vai estar escrito assim lá, é um ato de desrespeitar ou não cumprir uma ordem ou dever por má fé. Aí ele vai um pouquinho mais além, irmãos. Ele vai dizer que todo aquele que tem a ação de prevaricar, prevarica porque busca os seus próprios interesses. E dessa forma ele age contra os bons costumes e a moral de Deus. Então, se eu recebi o conhecimento da verdade e eu não perseverei nele, eu prevariquei. Pronto, eu não tenho a Deus na minha vida. E o mais triste, eu não tenho nem o Pai, nem quem? O Filho. Quanto menos vou ter o que? O Espírito Santo. Por isso que na consequência disso, a gente vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 e 2, todos aqueles que prevaricam apostatam da fé. E o que significa essa palavra apostatar? Se você botar lá no dicionário, vai dizer assim para mim e para você: é renegar a doutrina, é renegar as ideias, as opiniões, é afastar dos princípios do Evangelho de Deus. Em outras palavras, desviar. Quando eu desvio da fé, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, pode ter certeza absoluta, como diz esse texto: eu dei ouvidos a espíritos enganadores e não ao Espírito Santo de Deus, para andar debaixo de doutrina de demônios. E você sabe que é o mais triste? Que quando a gente olha no versículo 2, ele fala: esses cauterizam a sua mente, consciência. Sabe o que é cauterizar? Recebi o conhecimento da verdade, ou seja, a espada veio, fez a ferida. E em quem que a espada fez a ferida, irmãos? De morte? A besta. E ao invés de eu sepultar aquele pensamento errado, aquela visão errada, aquela compreensão errada, eu renego aquela ideia, cauterizo a minha mente e continuo andando na doutrina errada. Você sabe que espírito habita na minha vida? Espírito Santo? Não, demônio, irmãos. Então a pergunta para mim e para você é: nós vamos fazer um autoexame. Doutrina de Cristo ou doutrina de demônios tem na nossa vida? Você sabe que é o mais triste? Que
quando a gente se envolve com doutrinas de demônios, nós vamos aprender agora que a gente está irritando, a gente está provocando a ira de Deus contra as nossas vidas. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 21 ao 23. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aqui é doutrina de Cristo, ali é doutrina de demônio. Aqui é doutrina de Cristo. Não dá para beber os dois cálices. E hoje nós vamos beber o cálice de quem? Mas quem tem doutrina de demônio vai ter que destituir da tua vida. Porque não dá para beber o cálice de Cristo com o cálice dos demônios. Olha lá, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Mesa, aqui, uma mesa. Mesa é onde a gente se alimenta da palavra. Quando o Espírito Santo fala, eis que estou às portas e bato, se abrir eu entrarei e cearei. Aonde ele vai cear conosco, irmãos? Numa mesa. Mas para isso o espírito enganador tem que sair. Aí ele vai dizer, ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Você sabe o que ele entende quando ele diz isso? Como uma afronta. Eu vou pagar para... não paga não, irmãos. Deus, ele é longânimo, para que nenhum de nós se perca, mas antes nos arrependamos. Mas quando eu não persevero na doutrina de Cristo e começo a prevaricar a doutrina de Cristo e perseverar nessa prevaricação, eu estou irritando a Deus e estou testando para ver se Deus é forte o quê? Mesmo. Há um problema. A hora que encher o copo dele... Pastor, por que você está pregando isso? Porque a Bíblia diz que o diabo teme e treme a Deus. E nós temos que temer e temos que tremer diante desse Deus, irmãos, que é santo. Santo no Pai, santo no Filho e santo no Espírito Santo de Deus. Ou acham que os serafins ficam em vão, falando 3 vezes santo? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que Senhor dos exércitos? Porque o Deus que a gente serve, ele é forte. Ele é forte para dar vitória para nós, irmãos, mas também é forte para nos abater quando a gente prevarica da doutrina de Deus para perseverar na doutrina de demônios. Aí ele vai dizer no versículo 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Cálice de demônios, mesa de demônios, doutrina de demônios, irmãos, não convém a Deus, não são lícitas a Deus, não edifica. Não edifica. Nós acabamos de aprender um pouquinho aqui, sobre os dízimos e as ofertas. Aí eu te pergunto, quanta doutrina de demônio por aí? Irmãos, viver a doutrina de Cristo vai levar eu e você a beber o cálice do Senhor, como diz esse texto. E beber o cálice do Senhor não é simples. Ninguém quer beber. E digo para os amados irmãos, nem Jesus quis. Vocês vão falar, louco, pastor? Olha o que está escrito em Marcos capítulo 14, versículo 36. E disse Abba Pai, guarda isso aqui, tá? Que nós vamos lá na frente lembrar disso. Aí ele falou, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu. Só vive a doutrina de Cristo quem bebeu o cálice de Cristo. E no cálice do Senhor, quando a gente está bebendo, irmãos, tem que terminar com essa frase: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Alguns vão dizer, mas esse cálice que Jesus bebeu era o cálice dos demônios? Não, olha o que está escrito em João capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha,
Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então beber o cálice do Senhor, irmãos, vai levar eu e você a cumprir esse versículo que diz assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga. Cada dia toma a sua cruz, aí vai viver a doutrina de Cristo. Caso contrário, não vai, irmãos, viver a doutrina de Cristo, porque não vai perseverar nela. Não vai perseverar, vai prevaricar no meio do caminho. É simples. Quando a gente não quer se negar, é isso aí que acontece. Eu quero me envolver com doutrina do quê? Demônios. E a hora que eu me envolvo com doutrina de demônios, porque eu não perseverei na doutrina de Cristo, eu não tenho a Deus na minha vida. Guarda isso, tá? Não tenha Deus. E não tenha, ele abre aonde ele está dizendo, não tem o Pai, não tem o que? O Filho. E a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e receberias o que? O Espírito Santo de Deus. Não tem o Espírito Santo de Deus na vida. O dia que fechar os olhos, a porta do céu está fechada, irmãos. Vai estar que nem aquelas virgens nécias, batendo, querendo entrar, e o Senhor dizendo, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então não é brincadeira, irmãos, porque 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, vai dizer que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina. Então tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós vamos fazer, essa pergunta nós temos que fazer: isso daqui é uma doutrina de Cristo ou é uma doutrina de demônios? Se é de Cristo, eu bebo esse cálice; se é de demônios, eu não bebo este cálice. Simples assim. Mas a beber o cálice de Cristo, se prepara a cada dia tomar o quê? A sua cruz. Quando Jesus bebeu o cálice, ele bebeu o cálice quando? No Getsemane, até o processo de crucificação lá no Gólgota. Era o momento que ele estava tomando a tua cruz. Mas a pergunta é: como é que eu discerno se é uma doutrina de Cristo ou é uma doutrina de demônios? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Tem uma tradução que vai estar escrito alto preço. Aí ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se eu não glorifico a Deus no meu corpo, se eu não glorifico a Deus no meu espírito, que tem na minha vida é doutrina de demônios, e estou sendo carregado por espíritos enganadores. Irmãos, essa obra que Jesus pagou o preço, onde ele pagou o alto preço, na cruz de Calvário, bebendo o cálice que o Pai colocou, é exatamente a mesma obra, irmãos, que ele fez desde o princípio lá no Éden. Quer ver? Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus do pó da terra. Quem que ele formou do pó da terra? O homem. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Quando ele forma do pó da terra com as suas próprias mãos, ele faz o corpo. Quando ele sopra na narina, ele coloca o espírito. A partir desse momento, o homem se tornou alma vivente. E a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 12, versículo 20, louco, esta noite pedirão a tua alma. Olha a alma vivente. E o que tens preparado? E para quem será? Glorificou a Deus no
corpo e no espírito, a alma vivente é de Deus. Não glorificou a Deus no corpo e não glorificou a Deus no espírito, a alma vivente não é de Deus. Aí voltando lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, tem uma doutrina de demônios aí, irmãos, que diz que Deus só está preocupado com o teu o quê? Coração. Mas ele não comprou o coração, ele comprou o quê? O corpo. O coração é uma parte do corpo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: que parte tem o fiel com o infiel? Eu entrego o coração, mas não entrego o resto para Deus. Que parte tem? Ele comprou o corpo, e o coração é uma parte do corpo, mas não é o corpo como um todo. E o texto diz para mim e para você: glorificai. O mesmo apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Então tá bom, vamos tirar um tempinho de reflexão no corpo agora, juntos. A Bíblia vai dizer quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união. Quando tem essa unidade, ele vai dizer: é como óleo precioso, que desce, pega onde? Na cabeça, passa pela barba, a barba de Arão, e chega na orla. Então nós vamos começar fazendo esse diagnóstico de cima para baixo, no mesmo sentido que o óleo escorre, e no nome de Jesus, esse óleo vai despedaçar esse jugo, vai quebrar esse jugo, vai libertar dessas doutrinas de demônios. Vamos correr esse óleo. Não olha para o lado não, fecha os olhos agora um pouquinho no seu lugar. Se o óleo vem do céu para a terra, o primeiro lugar que ele vai pegar em nós é onde? No cabelo. Medita agora no teu cabelo, que doutrina que tem aí? Redecanta rabassuricum. Que doutrina tem aí? Se a Bíblia diz que as cãs são coroas de honra para o Senhor, cabelo branco. Se a Bíblia manda eu não frisar o cabelo, se a Bíblia manda eu não fazer tranças no cabelo, Deus está preocupado com tudo isso, sim, irmãos, porque Ele pagou o preço pelo cabelo. Até a forma como a gente penteia o cabelo, a gente tem que tomar cuidado. O mundo jaz no maligno, está imitando o mundo, é doutrina de demônio, tá? E está na hora da gente o quê? Se libertar. Mas aí o óleo saiu do cabelo, agora, irmãos, depois do cabelo vem o cérebro. Aí eu pergunto: que pensamentos vêm vindo nas nossas cabeças? Os pensamentos são continuamente maus. O que é que os nossos pensamentos anseiam? As coisas que são do alto ou as coisas que são dessa terra? Maquina pensamento perverso o tempo todo. O óleo está passando na mente agora. Em nome de Jesus, cabelo já está liberto, mente está liberta em nome de Jesus. Mas aí o óleo desceu, irmãos, aí ele vem e chega na sobrancelha. Olha nessa sobrancelha, é a que Deus te deu? Ou é uma obra da mão de homens e não é uma obra da mão de Deus? A forma como está sendo cuidado dela é como Deus quer ou é como o mundo quer que eu cuide? Agora o óleo desce da sobrancelha e passa pelos olhos. Aí eu pergunto para nós: a Bíblia vai dizer que se os nossos olhos são bons, o nosso corpo é luz. Portanto, se tem nos nossos olhos doutrina de Cristo, o nosso corpo será luz. Mas se tem doutrina de demônios, trevas, densas trevas, será o nosso corpo. Mas não somente isso, quantas descaracterizações no olho, mexendo em cílios, inserindo maquiagens.
Aí pergunto, isso é doutrina de Cristo ou é doutrina de demônios? E os locais aonde os nossos olhos estão sendo focados, buscam aquilo que é para a glória de Deus ou busca aquilo que não é para a glória de Deus? Quando doutrinamos os nossos olhos com a doutrina de Cristo, se os nossos olhos o fazem pecar, a gente arranca eles, porque é melhor entrar no reino dos céus sem algum dos olhos do que ir com ambos para o lago de fogo e de enxofre. Mas depois dos olhos vem a orelha, o nariz. Que palavras a gente tem dado crédito? Não é vão que a orelha e o nariz estão no mesmo nível, por isso que Deus ele não ouve a nossa oração, ele o quê? Ele respira a nossa o quê? Oração. O que tem na tua orelha é um enfeite ou um adorno? No teu nariz, o que tem aí? É um enfeite ou um adorno? Porque se for um adorno, glória a Deus. Se for um efeito, tem uma doutrina de demônio. Está na hora de se libertar, está na hora de arrancar. Assim como no nariz. Mas aí o óleo desceu agora, irmãos, e chegou na boca. O que é que a gente tem passado nos nossos lábios? É o que Jezabel fazia e o mundo determina? Ou a gente está olhando e vendo nos lábios uma doutrina de Cristo, do jeitinho que Ele formou com as tuas mãos desde o princípio? A língua, que palavras têm saído da nossa boca? É a palavra que é uma espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que penetra até a divisão da alma, do espírito, até as juntas, as medulas. Ou são palavras torpes, são chocarrices, são parvoíces, são blasfêmias contra Deus? Que doutrina tem na nossa língua, irmãos? Toda a pele do rosto, porque agora o óleo já pegou em toda a pele do rosto. Estou com as pinturas de Jezabel, que usava das pinturas para atrair a atenção de Jeú para ti? Ou eu posso olhar no espelho do jeitinho que eu estou e posso falar, eu sou o que sou? Ou eu vou dizer, eu sou o que não sou? Porque quando põe as pinturas eu estou dizendo, olhando para o espelho, não, eu sou o que não sou. Estou querendo ser o que eu não sou. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e Ele é o eu sou o que eu sou. Aí desce para o pescoço, chega nas costas, nos braços. Olha aí o que tem aí pintado. Doutrina de Cristo ou de demônios? Tatuagens? Doutrina de Cristo? Ah, pastor, eu me arrependi. Então a Bíblia diz, cobre. A doutrina de Cristo fala, bem-aventurado quem tem a transgressão perdoada e quem tem o pecado o quê? Coberto. Tem que ter vergonha de mostrar isso. Cobre. Aí desce até o umbigo. Olha, o que tem aí nesse umbigo? Adorno? Enfeite? O que é que tem aí? Doutrina de Cristo ou de demônios? Aí chega nos órgãos sexuais, não importa se é feminino ou masculino. Como é que a gente tem usado isso daí? Com doutrina de Cristo ou com doutrina de demônios? Desce na perna, chega no pé, passa pelo bumbum. A verdade é, como é que a gente tem usado o nosso corpo? Como é que a gente tem doutrinado o nosso corpo? Como, irmãos? O pulmão, o que é que a gente tem respirado? Ou aspirado, jogado para dentro? Tem trazido saúde para o pulmão ou destruído o pulmão? Quem veio para matar, roubar e destruir, quem que é, irmãos? O diabo. As bebidas que a gente tem ingerido, o que é que tem feito com os nossos rins? Com o nosso fígado? O que é que tem feito? Doutrina de Cristo ou de demônios? Senhor, que esse óleo desça do alto da cabeça à planta dos pés, e que toda a chaga seja sarada no nome do Senhor Jesus.
Isso é glorificar a Deus no corpo. Quando eu olho para o coração, irmãos, a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que doutrina está no nosso coração? É a palavra para eu não pecar contra Deus, ou é a doutrina de demônios? Você quer ver mais um lugar que o óleo chega? Na unha. Olha a unha aí, ó. Doutrina de Cristo ou de demônio, irmãos? Olha na unha aí. Que doutrina tem aí na unha? A primeira coisa que Deus está falando para mim, para você: glorificai a Cristo no vosso corpo. Corpo, não é só coração não, irmãos, é tudo, até os pelinhos do braço, tudo temos que fazer para a glória de quem? E aí pergunta para ele: Deus, o que é que te convém e o que é que não te convém? O que é que? Tudo é lícito, Pai, mas o que é que te convém? Tudo é lícito, Pai, mas o que é que edifica? Nisso não irritaremos a Deus e trataremos o corpo como ele tem que ser tratado, como o templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Isso é glorificar a Deus no corpo. Doutrina de Cristo. Ele pagou esse preço. E olha que é interessante, quando ele paga esse preço, é que ele está falando aqui, ó: os quais pertencem a quem? A Deus. Quem prevarica não entende isso. Quem apostata não entende isso. Se pertence a Deus, eu não dou para Deus, eu roubei a Deus. Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Ele vai dizer um pouquinho antes: com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Onde é que essas pernas estão me levando? Porque ela pertence a quem? Então tem que ir onde Deus permite que eu vá. Uma vez que o óleo desceu e nós já glorificamos a Deus no corpo, agora nós vamos glorificar a Deus no espírito. Porque se o corpo for de Deus e o espírito for de Deus, a alma vivente é de... Aí eu digo que há alegria nos céus. Aí eu digo que nós nos tornamos ganhadores de alma. Tem muita gente falando que é ganhador de alma. Está ganhando nada. Está levando junto consigo um rebanho inteiro direto para o inferno. Porque não leva o rebanho a glorificar a Deus no corpo e a glorificar a Deus no espírito. A pergunta é: como é que a gente glorifica a Deus no espírito? Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 14 ao 16, mas eu vou começar pelo 16, depois eu venho no 14 e 15. Vai dizer assim, ó: o mesmo Espírito, com letra maiúscula. Que Espírito é esse? Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Que Espírito é esse? O sopro na narina. Que somos filhos de Deus. Testificar é o oposto de contender. Tem muita gente aqui, sudecaia, ribecou, manai decantas, que não aceita glorificar a Deus no corpo e ao invés de testificar com o Espírito de Deus, contende com o Espírito de Deus. E nisso não glorifica a Deus no Espírito. Porque quando a gente testifica com o Espírito de Deus, a gente cumpre o versículo 14 e o versículo 15 que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Os que se apostatam da fé são guiados por espíritos enganadores. Testifica com o espírito do diabo, mas não testifica com o Espírito de Deus. Se comportam como filhos do diabo, mas não se comportam como filhos de Deus. E quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, aí vai cumprir o versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor. Esse temor aqui não é o profundo respeito, não, é o temor. Ai, se Deus voltar agora, o que vai acontecer comigo? Eu vou subir ou vou ficar? Ai, o que vai ser de mim? Ai, porque não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Aí tem uns, irmãos, que é pior do que os demônios, porque não teme, não treme. Fala, não estou nem aí. Tem ser humano que é pior do que o diabo, porque a Bíblia diz que o diabo teme e treme. Tem gente falando, não estou nem aí. Sabe que quando a gente fala isso, a gente é pior do que os demônios. Pode ver, é simples. Quando manifesta um demônio aqui, eu e você fala o nome de Jesus, o que ele faz? Faz o que, irmãos? Bate de... A gente usa o nome de Jesus e muitas pessoas não se curvam, não se prostram. Sabe por quê? Porque por enquanto está todo mundo debaixo do quê? Da graça. Mas vai chegar um dia, irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e será um terrível dia do Senhor para quem não se curvar, para quem não temer e não tremer. Porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos o que, irmãos? Chamamos o que? Abba, Pai. E olha o que estava escrito lá em Marcos, que a gente acabou de ler. Como é que Jesus fez a tua oração? Ele começou dizendo o que? Abba, Pai. E depois ele termina, olha, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Seja feito o teu querer e não o meu, Senhor. Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente diz, seja feito a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Quando a gente abre a boca, Abba, Pai, guarda algo, irmãos, estamos negando a nós mesmos, estamos tomando a nossa cruz a cada dia e estamos seguindo. Isso é testificar com o Espírito de Deus e não contender, porque quem contende não quer tomar a tua cruz, não quer se negar. Pastor, que palavra dura é para gerar contristamento no Espírito, para que haja arrependimento. É simples. Arrependei-vos, convertei-vos dos maus caminhos, transforma a alegria em tristeza, transforma o gozo em choro. Se arrepende, irmãos, e começa a glorificar a Deus no corpo e no espírito. Eu digo para ti, que quando a gente está glorificando a Deus no corpo e no espírito, uma mensagem dessa, irmãos, regozija a alma, dá força e fala, anda, persevera, e para quem não está, ao invés de contender, testifica com o Espírito de Deus, tendo um espírito manso e quieto. É sério, irmãos, que adianta pregar outro evangelho aqui? E uma igreja inteira sem Deus, sem o Pai, sem o Filho, o que adianta? Que adianta ganharem o mundo o quê? Inteiro e perderem a alma vivente? O que adianta? A gente cuida do reino de Deus e da tua justiça em primeiro lugar, irmãos. Tenha essa firme convicção no teu coração, Ele acrescenta as demais. Aí como é que eu cuido do reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Glorifica a Deus no corpo e glorifica a Deus no teu o quê? Espírito, pelo amor de Deus. Aí eu não glorifico a Deus no corpo, não glorifico a Deus no espírito, e que é a bênção de Deus. Que culto é esse? Qual é o pai que quer sustentar o filho ele indo para o inferno? Você sabe que pai é esse? É aquele que leva a gente no pináculo e fala, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso daqui para você. É esse que vai querer entregar. Mas o pai que está no céu não, irmãos. Tem que ser racional o nosso culto. Isso em Efésios capítulo 4 versículo 14 diz isso aqui: para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Olha o espírito enganador, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vento, o sopro na narina,
Quando é levado pelo vento, significa que o espírito do menino não testifica com o espírito de Deus. E você sabe por que não testifica? Porque ele está no meio de uma roda. Você sabe o que é essa roda? É uma roda de escarnecedor. Roda tem 2 ou 3 reunidos no nome de quem? Do Senhor, mas estão escarnecendo dele. Então aqui em 2 ou 3. Agora examina se essa roda, com essa pregação aqui, é uma roda de escarnecedor, que vai levar você e eu, irmãos, para o engano, para a astúcia da serpente, ou se vai levar eu e você para perto do Pai e do Filho, e consequentemente para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e assim sermos chamados filhos de Deus. Examina se vocês entendem que é uma roda de um vento de doutrina de demônios, porque aonde tem engano e tem astúcia, a serpente ela é astuta, e quem é o pai da mentira é o diabo. Eu digo para vocês, pega suas coisas agora, levanta e vai o quê? Perde tempo que não, irmãos. O Senhor fala, bem-aventurado aquele que não assenta onde? Na roda do escarnecedor. Não perde tempo, vai ser bem-aventurado se fizer isso. E se vocês entenderem que o que tem aqui é a doutrina de Cristo, se der as costas e ir embora, prevaricou contra Deus, perdeu Deus, perdeu o Pai, perdeu o Filho e está sem o Espírito Santo. Não é vão que a palavra de Deus vai dizer 2 trajes que eu e você temos que usar, porque um traje é para eu e você glorificar a Deus no corpo, e o outro traje é para eu e você glorificarmos a Deus no Espírito. Você sabia que a gente tem 2 trajes que a gente tem que zelar? E se tem uma coisa que o autor de Eclesiastes disse: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, no plural, e não falte o óleo sobre a cabeça. No mundo espiritual tem uma vestimenta para o corpo, e no mundo espiritual tem uma vestimenta para o espírito. E no sonho que Deus deu para essa irmã, aqueles que lavavam os pés, olha lá, para lavar os pés tem que trocavam vestes coloridas por vestes alvas. Sabe o que são vestes coloridas? Outras doutrinas, por aquela que é santa ao nosso Senhor. Primeiro traje, irmãos, a Bíblia chama de traje honesto. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres, e aqui eu abro um parênteses, tira o gênero, porque como igreja nós somos a noiva de... todo mundo aqui diante de Cristo é a mulher. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Olha lá, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Mas eu me perguntei, falei, Senhor, por que tranças? Pode ter certeza, irmãos, a gente faz trança, isso é uma porta para a gente se deitar com Dalila. Sansão tinha o que na cabeça? Fica com as tranças, mas um pouquinho de tempo está cego, com a vida que não sai do lugar, perde o Espírito Santo de Deus e não sabe nem que perdeu, e daqui a pouco vira animador de filisteu. Traje honesto em tudo, Deus quer de mim e de você, modéstia e pudor. Olha para o teu corpo, tem que ter modéstia e pudor. Pesa isso na balança. Isso é glorificar a Deus no corpo. Quanta gente nua, espiritualmente falando, sem modéstia e pudor. Ou como diz as Escrituras, as suas teias. Teia serve para se prender num jugo, prender em algo infiel, porque teia prende a presa. As tuas teias não servem para tecer um vestido que cubra a tua, o quê? Então, para glorificar Deus no corpo, tem que pôr um traje honesto. Para glorificar Deus no espírito, a gente tem que colocar um traje incorruptível. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 4 e 5. Mas o homem encoberto no coração, aí tem um ponto e vírgula, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
Quem testifica com o Espírito de Deus, irmãos, ele se veste com um traje incorruptível. Aí ele diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Nós temos um marido, um esposo. Como que ele chama, irmãos? Jesus Cristo. Uma santa mulher de Deus tem um traje incorruptível. E quando eu falo de mulher, eu estou falando para quem? Para a igreja. E esse traje é um espírito manso e quieto em relação às escrituras sagradas, em relação àquilo que o Espírito diz à igreja. E guarda algo, irmãos: Deus não põe remendo novo em veste velha. Tá com a veste velha, ou seja, tá com traje desonesto, tá com traje corrupto, Deus não põe remendo. Cata isso, joga fora e tece uma veste nova para a glória de Deus. Ele falou: compra de mim vestes alvas, para que cubra a vergonha da vossa nudez. Não glorificou no corpo, irmãos, está nu. Não glorificou no espírito, está nu. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha o primeiro traje: branco como a neve. Observa que a neve é algo que vem do céu para, assim como o Espírito de Deus vem do céu para a terra. Esse é o traje, irmãos, incorruptível. Se no meu traje incorruptível ele está manchado, ele está sujo, Deus é poderoso para transformá-lo branco como a neve. Aí ele vai dizer: ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha o traje honesto. Branco como a neve, nós já aprendemos com o nosso pastor, é a justificação de Deus para conosco. Mas branco como a lã é a nossa santificação para com Deus, porque a lã brota no corpo da ovelha. Quando a gente glorifica a Deus no corpo, irmãos, Jesus transformou em nós o pecado que era vermelho como o carmesim, como a branca lã. Quando a gente glorifica a Deus no Espírito, Jesus transformou o pecado de nós que era como a escarlata em brancos como a neve. Mas para isso a gente tem que olhar para a obra da cruz. Foi quando ele foi arguido, irmãos. A obra da cruz veio para isso: justificar e santificar. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 13 ao 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Se não branquear no sangue do Cordeiro, os dois trajes, não entrará no reino, mas se branquear, ouvirá: vinde bendito de meu Pai. Não é vão que a Bíblia fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque para deixar tem lágrima, tem choro, que a gente não quer, mas quando nós temos Deus por Pai, a gente fala: Abba Pai. E quando a gente declara Abba Pai, a gente está dizendo que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Caso contrário, meu Abba Pai é um Abba Pai de um hipócrita. Professamos com os lábios, glorificamos com os lábios, mas não glorificamos com o coração. E que parte tem o fiel com o infiel? Que parte tem?
gostaria, não sei, amanhã muitos vão voar. Filho é assim na fé. Quem é pai, quem é mãe aqui que teve os seus filhos sabe como é que funciona. Você gera, você hospeda, você dá de comer, daqui a pouco eles crescem e vão voar. Mas quando voar, saibam que todos foram criados na doutrina e na demonstração do Senhor. E dali para frente, irmãos, está feito o papel. Prego isso, não é para botar tranca nas portas e deixar pessoas dentro da igreja. Prego isso para que quando os filhos voarem, porque são de Deus e vão para onde Deus quer, porque quem é nascido do Espírito, o vento sopra e não sabe de onde vem, para onde vai. Quando voar, conhece o caminho, sabe aonde deve estar e não deve ir. Esse é o propósito. Vão entrar em lugares que vão bater o olho e vão falar: opa, aqui não tem a doutrina de Cristo. O pai e o filho não está. Vão entrar em lugares que às vezes vão para implantar a doutrina de Cristo. Aí eu digo: se prepara, cinge os lombos, porque Cristo, quando trouxe sua doutrina, o fim dele, vocês sabem qual que foi? Cruz. Continuando, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 3 ao 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se é outra doutrina, então é doutrina de demônios. Se não é de Cristo, é de demônios. E se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. O que significa essa palavrinha piedade? Irmãos, eu vou botar ela no centro de dois significados. Piedade é, primeiro, devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Glorificando a Deus no corpo e no espírito. Mas piedade também significa misericórdia. Mas misericórdia só alcança na doutrina de Cristo, na doutrina do Pai, quem confessa o quê? E deixa. Então a doutrina é segundo a piedade, é levar a todos a glorificarem o Pai e o Filho no corpo e no espírito, e levar a todos a alcançarem o quê? Misericórdia. Como? Confessando e deixando as suas más obras, se arrependendo. Aí ele fala assim, ó: se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, olha a primeira coisa que ele diz que é: é soberbo. Não vou mudar, soberbo. E ao soberbo Deus o que, irmãos? Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. É soberbo. Pastor, eu não sou soberbo. Não anda na piedade que aprendeu. Só que eu estou dizendo, não, está aqui, ó. É soberbo. A segunda que ele vai dizer assim, ó: e nada sabe. Nada sabe. A terceira coisa que ele vai dizer, se a gente ensina alguma outra doutrina ou se conforma com qualquer coisa que não seja a doutrina de Cristo, que é a piedade, ele vai dizer assim, ó: mas delira acerca de questões e contendas da palavra. Olha a contenda, olha o espírito que não é manso e quieto. Sabe o que é delirar, irmãos? Viaja. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Se quiser se escandalizar comigo, escandalize, mas não vão, porque é Bíblia. Quem delira é louco. O Senhor falou: louco, pedirão hoje a tua alma. Para quem serás? O que tens reservado e para quem serás? Quem delira é louco. É louco. Pode ver. Você olha um louco, ele está o quê? Está delirando. Aí ele vai dizer, olha lá: das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Sabe quando é que nasce inveja? Quando a gente tem uma sabedoria terrena, animal e diabólica, e não tem a sabedoria que é por isso que nada sabe. Tem sabedoria terrena, mas sabedoria do alto não tem. E a hora de quando ele finaliza com ruins suspeitas, a Bíblia diz que o amor não suspeita, não ama. Quando a gente olha para essa palavrinha porfias, de novo, porfiar é como o pecado de iniquidade e idolatria. Quer dizer, multiplica a iniquidade ainda. Ao invés de não amar, ainda esfria o amor alheio. E é um idólatra. Olha o que entra: blasfêmias. Irmãos, se blasfemar contra o Filho tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí já é tarde demais. Quer blasfemar contra o teu pastor? Blasfema, que tem perdão.
Quer blasfemar contra Jesus? Ele falou, tem perdão. Pode blasfemar contra tantas coisas. Se tem uma coisa que a besta fazia, e ela era campeã nisso, era falar grandes coisas e blasfêmia. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, pode chorar, pode vir outro irmão impor as mãos e querer religar na terra algo, acabou. Só resta lago de fogo e enxofre. É muito sério, irmãos, é muito sério. Aí ele continua, não é só isso ainda. Contendas de homens corruptos de entendimento. Olha a mente cauterizada. O entendimento está corrompido. E a Bíblia diz, porque sobe em vossos corações tais o quê? Pensamentos. Se o entendimento está corrompido, aquele coração maquina continuamente pensamentos perversos. Uma coisa é ser mal, mas outra coisa é ser perverso. Mal todos nós somos, porque somos transgressores. Tem hora que não glorificamos a Deus no corpo, temos os nossos lampejos que não glorificamos a Deus no espírito, mas Deus nos convence porque não estamos com a mente cauterizada, nos arrependemos, e aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas a partir do momento que corrompeu o entendimento, saiu da posição de maus e se tornou o quê? Perverso. Aí tu fala e o homem não se arrepende, tu fala e o homem não dá crédito, tu fala e o homem diz, não é bem assim, não é assim que funciona. Por quê? Porque já está cheio de si dentro do quê? De blasfêmias, porque é soberbo. Olha lá, continua, privados da verdade. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça, que é a imagem de Deus. E a Bíblia vai dizer que se o Evangelho está encoberto para mim e para você, ou para aqueles que está encoberto o Evangelho, para esses se perdem em perdição. Quem está privado da verdade, o Evangelho está encoberto para ele. Esse está perdido, esse está perdido. Quando estamos privados da verdade, já roubaram de nós a chave da ciência. A palavra de Deus já não encontra mais livre acesso nos nossos corações. Olha lá, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Uma vez eu preguei aqui um sermão de Jezabel, onde ali trata uma doutrina de demônios. E eu fiz uma pergunta para a igreja: se você recebesse um salário de 50 mil reais por mês, se acabava com as obras de Jezabel da tua vida? Uma igreja inteira fez assim com a cabeça. Piedade com causa de, só faz se receber algo em troca, só dá se receber algo em troca. Ei pai, mãe, marido, mulher, imagine se o teu esposo ou a tua esposa tivesse casado com você por causa do que você tem, pelo ganho que ela pode ter por causa do que você tem. Você gostaria? Você gostaria, filho, filha, arrumar um namorado que só está interessado em tirar algo de ti, em ganho, ao invés de vir para te servir como você é, viver uma vida junta como é? Pregam se paga, mas esquecem que de graça recebeis de graça. Fazem só se receber. A piedade, ou seja, a devoção a Deus, é causa de ganho. Quando eu olho para isso, você sabe o que eu vejo, irmãos? A raiz de toda espécie de males, que chama-se amor ao dinheiro. Por isso que, se vocês continuarem lendo esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, lá embaixo ele vai dizer isso. E quando a piedade, ela é exercida, ou seja, ela é causa de ganho, lá embaixo ele vai dizer que esses se desviaram da fé. Todos esses que não recebem a doutrina de Deus, e nós vamos ver com que tipo de piedade Deus espera de nós, estão desviados da fé. Dentro da igreja desviado, fora da igreja desviado. Isso não é lugar, isso indifere de lugar. E você sabe o que o Senhor dá de diretriz para mim e para você, quando a gente se deparar com pessoas soberbas, que nada sabe, que delira acerca das questões e contendas da palavra?
pessoas que geram inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Olha o que ele está dizendo para mim, de você, olha aqui, ó. Aparta-te dos tais. Você sabe o que é apartar? É vai para bem. Fica perto disso não, irmãos, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Ele manda apartar, fala, ó, vai para bem, vai longe. Mas olha o que é grande ganho. No versículo 6 ele diz, mas é grande ganho a piedade contentamento. Ou seja, vai glorificar a Deus no corpo, faça com alegria, sem esperar nada em troca. Vai glorificar a Deus no espírito, faça com alegria, sem esperar nada em troca. Está vendo que confessou e deixou o erro? Seja misericordioso e faça com alegria, lançando no mar do esquecimento. Irmãos, quantos casamentos eu já vi que às vezes para o marido ou para a mulher receber o perdão do marido ou da mulher tem que dar um presente, manda um buquê de flor. Quer exercer a piedade com ganho, irmãos? Muda de vida, pede perdão, nasce de novo. E da outra parte exerce a piedade com o quê? Não, tem que receber um buquê de flor. Agora me deu uma caixa de chocolate. Legal, ganhou. A outra pessoa não alcançou o quê? Misericórdia de Deus. Não adiantou o quê? Vai dar uma semana, vai lá e faz a mesma coisa. Irmãos, quem exerce a piedade com ganho já se vendeu. Está vendido. Você sabe quem que se vendeu na Bíblia? Judas. Quem exerce a piedade com ganho já se vendeu. Judas. Romanos capítulo 6, versículo 17 ao 19. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração, o que, irmãos? A forma de doutrina a que fostes entregues. Entregues por quem? Por espírito enganadores? Ou pelo Espírito Santo de Deus? Então, obedecestes de coração, piedade com contentamento, e não com causa de ganho. Aí ele põe um ele, olha lá, ó. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Ei, quem não obedece de coração a doutrina de Cristo não está liberto. Pastor, mas nunca manifestou demônio. Quem que diz que precisa manifestar demônio para dizer que a gente tem demônio, irmãos? Quer ser liberto? Recebe de coração a doutrina de Cristo. Porque quando a gente recebe de coração a doutrina de Cristo, esse conhecimento da verdade vai o quê? Nos libertar. Aí ele diz, olha lá, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Membros, glorifica a Deus no teu quê? Corpo, e glorifica a Deus no teu espírito. Pastor, eu sou liberto. Está respeitando a doutrina de Cristo? Glorificou a Ele no corpo e no espírito? Não glorifiquei, então não está liberto. Glorifica no corpo e vai estar liberto. Glorifica no espírito e vai estar o quê? Caso contrário, tem algo para ser o quê? Liberto. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do... Quanto pai que não criou o filho na doutrina e na demonstração do Senhor? Você sabe o que ele tem dentro de casa? Um filho de Deus? Aí o que eu faço, pastor? Começa a pregar para ele. A Bíblia diz, pregue em tempo e fora. Agora, se já está criando teu filho na doutrina e na demonstração do Senhor, eu digo para você, para mim, persevera. Persevera, porque vai dar. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a sã. Tem tanta gente falando o que não convém a sã doutrina. E quando a gente fala o que convém a sã doutrina, olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 13, versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços
da morte. Sabe quando Deus livra a gente do laço do passarinheiro, irmãos? Não andemos na doutrina de Cristo não, para ver se a gente vai ser livrado. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, lembra quando o texto mandava a gente se apartar? Olha o que ele diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Olha o que ele manda fazer: desviai-vos deles. Desviar, sabe o que é desviar, irmãos? É sai do rumo deles, não anda no caminho deles. Aí ele vai dizer, olha lá, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, ou seja, é Abba Pai que eles falam. Pode até falar da boca para fora, mas o coração está o quê? Longe, não estão libertos. Porque quem diz Abba Pai fala, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade. Então não é o meu ventre, não é o que o meu interior quer, mas é o que Deus. Aí ele diz, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Olha o espírito enganador das falsas doutrinas, das doutrinas de demônios. E por fim, irmãos, eu termino com esse versículo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na... Está vendo um obreiro de Deus, aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade, ensinando a palavra e a doutrina? Você sabe o que a palavra de Deus ordena ou não? Esse daí tu tem que dar dupla. Só que hoje quando tu prega doutrina, você sabe o que vem ou não? Dupla honra? Não, desonra, uma atrás. E cuidado, irmãos, esse aqui é o salário do obreiro, honra. E a Bíblia fala, não devais nada a ninguém, dê honra a quem merece. Tá vendo, filho, filha, o teu pai e a tua mãe ensinando a palavra e a doutrina? Cuidado para não desonrar, porque um dia a conta chega. Tá vendo o marido, a sua esposa te ensinando a palavra e falando da doutrina? Cuidado para não desonrar, porque um dia a conta. Tá vendo, esposa, o teu marido te ensinando a doutrina e a palavra de Deus? Eu digo, cuidado para não desonrar, porque um dia a conta. Tá vendo, ovelhas, os seus pastores ensinando a palavra e a doutrina? Cuidado para não desonrar, porque um dia a conta. E não adianta trazer dinheiro, não adianta dobrar o joelho lá no quarto. Você sabe o que Deus vai requerer ou não? A dar honra a quem merece. Aí vai ter que descer mais, hein? É isso, irmãos. Para começar, eu não tenho dúvidas que Deus ainda nos ensinará muito mais. Que esse óleo desça do alto da cabeça às plantas dos pés, e que a gente glorifique a Deus no corpo e no espírito. Quer ver um exemplo? Nós aqui somos o corpo de quem? Como igreja. Não glorifica a Deus no meio do corpo, não. Faz coisa feia no meio do corpo, dando lado a espíritos enganadores. A conta vem, o preço também vem. Quer ver um exemplo disso? Casou, não casou? O que eles se tornaram? Um só o quê? Não glorifica a Deus aí não. Não glorifica a Deus aí nesse casamento não. Porque uma hora a conta. Então quando a gente fala de corpo, irmãos, templo do Espírito Santo é corpo, casados é corpo, dentro da igreja nós estamos como um corpo. Que a gente possa olhar no meio do nosso casamento e tirar toda a doutrina de demônios. Que a gente possa olhar dentro da igreja e trabalhar juntos como um corpo bem ajustado e tirar toda a doutrina de demônios. Que a gente possa individualmente, no particular, tirar de nós toda a doutrina de... pastor, mas quer andar debaixo da doutrina de demônios? Andarão dois juntos? Deixa que vai. Vai atrás da doutrina, vai atrás dos seus demônios.
A hora que vinha a morte, o roubo, a destruição, não adianta o quê? Não chora não, porque vem uma hora, a conta chega. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar na carne, da carne ceifará a corrupção, e tudo que ele plantar no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Para quem quer a doutrina de Cristo, vida e vida em abundância. Para quem quer a doutrina de demônios, se prepara: morte, roubo, destruição. Essa é a colheita, para a glória de cada um. Sabe a doutrina que está vivendo.